A série de história da tecnologia já falou por aqui sobre a Tesla, a revolução dos carros elétricos de Elon Musk. Mas ele é CEO de outra companhia ainda mais ambiciosa e que literalmente tem a meta de voos bem altos. É a SpaceX, um dos nomes mais quentes do setor de exploração, turismo e transporte espacial. Para saber como ela começou, as dificuldades para sobreviver e os planos para o futuro, primeiro eu vou pedir para você já deixar o seu joinha que a pesquisa tá muito legal. Se inscreve no canal do Tecmundo se você ainda não é inscrito e toca no sininho para receber notificações cada vez que um vídeo novo for enviado, beleza? Então vamos lá para a história da SpaceX. A trajetória aqui não podia ser diferente e começa com Elon Musk. O empresário que já foi chamado de Tony Stark da vida real, hoje está numa fase complicada e cheia de polêmicas, mas em 2001 era tudo diferente. Nesse ano ele tinha acabado de ser removido do cargo de CEO do PayPal, a plataforma de pagamentos que ele cofundou quando tinha outro serviço parecido, o X.com. Aí ele começou a ter ideias em um setor completamente diferente, o de transporte espacial, e fazia todo sentido para ele. Os seus avós por parte de mãe, Joshua e Wayne Haldeman, eram pilotos de monomotor por hobby, viviam viajando por aí, e um dos sonhos do casal era encontrar uma civilização perdida no deserto de Kalahari. E o jovem Elon era apaixonado por ficção científica, pirando em histórias como o clássico Fundação, de Isaac Asimov. Ir aonde o ser humano nunca antes esteve e poder chamar o espaço ou até outro planeta de lar era sonho de criança. Ele começou a colocar isso no papel em setembro de 2001, com o projeto Mars Oasis. Esse é um conceito de um veículo robótico que pousaria no planeta vermelho para funcionar como uma mini estufa, cultivando verduras usando o solo de lá como teste. A ideia futura era ver se uma colônia sobreviveria no local, e provas de atmosfera, combustível e outros aspectos da vida em Marte seriam possíveis. Para oficializar que o negócio era sério, ele cria uma organização chamada Life to Mars Foundation. E para estudar a viabilidade disso, ele consultou os Estados Unidos e chegou a viajar para a Rússia naquele ano em busca de foguetes usados. Só que ele não gostou nada do resultado. Os norte-americanos eram caríssimos e os russos até eram mais baratos. Mas como Musk tinha zero experiência e relevância nesse mercado, ficou longe de fechar negócio. Foi aí que ele resolveu, iria abrir a própria empresa para construir os foguetes baratos. Segundo ele, o público norte-americano ainda tem a chama da paixão por viagens espaciais lá da ida do ser humano para a Lua em 69. Mas agora parece desanimado, não pela impossibilidade, mas pelo alto custo e a falta de projetos. Em 2002 nasce esse projeto, a SpaceX, que é uma redução de Space Exploration. No mesmo ano, o PayPal foi comprado pelo eBay por $1,5 bilhão e o Musk ganhou uma bolada nesse período por ainda ser na época acionista. Ou seja, agora ele tinha tempo e ainda mais dinheiro de sobra. A Tesla ainda não existia nesse período e foi só ter o envolvimento do empresário a partir de 2004. Com a companhia estabelecida e a primeira sede construída na Califórnia, Musk começa a desenhar o modelo de negócios. E esse é o grande trunfo dessa empresa, o diferencial que fez ela ser tão respeitada, mesmo produzindo aparentemente tão poucos resultados e de uma forma bem gradual. São 3 pilares. Os foguetes da SpaceX são caseiros, modulares e reutilizáveis. Caseiro não no sentido de artesanal, de simples, mas sim de produção interna. Comprar o foguete e os componentes seria muito caro e fazendo todo o processo nas próprias fábricas barateia demais o valor final. Modular no sentido de utilizar peças de uma geração ou veículo do outro, sem problema de compatibilidade, uma economia de recurso e de verba. E claro, tem a reutilização do foguete, que é talvez uma das coisas mais impressionantes da empresa e começou a ser planejada só depois de alguns anos. Isso significa que ela pode aproveitar boa parte da estrutura original em lançamentos futuros, só remanejando ali o que foi desgastado. Normalmente os foguetes auxiliares só eram usados uma vez, eles eram abandonados para cair de volta na Terra depois do lançamento ou se destruindo no retorno da atmosfera. Mas o reaproveitamento muda tudo, principalmente graças à aterrissagem vertical e equipamentos que funcionam como pequenas asas, que vão redirecionando o foguete em segurança. Mas vamos voltar para a linha do tempo, porque a SpaceX já tem até o nome para o seu primeiro foguete, Falcon 1, em homenagem, claro, a Millennium Falcon de Star Wars. Com 21 metros de altura e capacidade de levar até 670 quilos em cargas, o projeto custou ao todo $90 milhões. E o projeto de lançamento do Falcon 1, em 24 de março de 2006, foi um desastre. Por causa do defeito e uma peça mal encaixada por um dos engenheiros,
meio minuto depois da decolagem, o Falcon 1 caiu e explodiu. As duas tentativas seguintes também deram errado, sem o foguete conseguir atingir a órbita. Até que finalmente, em 28 de setembro de 2008, o Falcon 1 decola com perfeição no primeiro voo bem-sucedido da história da SpaceX. Ele se torna ainda o primeiro foguete de financiamento privado e combustível líquido a atingir a órbita terrestre. E ao todo, o Falcon 1 teve apenas uma missão comercial. Em julho do ano seguinte, ele levou um satélite da Malásia para a órbita. Foi também o último lançamento dele. Mas quem disse que as coisas iam dar certo? 2008 foi um ano horroroso financeiramente para o Musk. E em dezembro ele chegou, olha só, ao ponto baixo como empresário. Sem grana, ele precisava escolher se a pouca verba que restava seria usada para salvar a Tesla ou a SpaceX. As duas juntas não dava. Ele foi salvo em agosto e em dezembro. Primeiro, por um fundo de investimentos dos seus ex-colegas de PayPal, incluindo o Peter Thiel. Depois, por um contrato de 1 bilhão e 600 milhões de dólares com a NASA, dando sobrevida aos dois empreendimentos. Era hora de saltar de geração e o marco foi o lançamento do Falcon 9, que estava em desenvolvimento em paralelo com o primeiro. O número vem da quantidade de motores do foguete, que tem 2 estágios e aceita cargas muito maiores e mais pesadas que o anterior. Um Falcon 5 e uma versão 1E chegaram a ser cogitadas, mas os projetos foram cancelados no meio do caminho. O primeiro Falcon 9 fez o seu teste inaugural em julho de 2010, e um raro sucesso de primeira. E junto com o foguete, a SpaceX também desenvolve uma nave de carga, que é o veículo lançado pelos Falcon. Trata-se da Dragon, que foi a primeira de uma empresa privada que chegou à órbita da Terra e retornou em segurança, pousando no Oceano Pacífico. Mas ela podia ir além, e ela foi. Em maio de 2012, outra Dragon lançada por um Falcon 9 chegou até a Estação Espacial Internacional e conseguiu se acoplar por lá com a ajuda de um braço mecânico e dos astronautas em missão. Isso comprovava que a empresa podia ser usada por governos e também por empresas para levar encomendas para o espaço. Os feitos da SpaceX ficavam mais e mais impressionantes, e ainda nesse ano ela explora outro segmento. Em parceria com uma empresa de funerais de luxo, a SpaceX leva as cinzas de pessoas para serem jogadas no espaço. Elas incluem ricaços, o ex-astronauta Gordon Cooper e também o ator James Doohan, o Scott de Star Trek. E quando a fase é boa, parece que tudo começa a dar certo, e até mesmo um foguete de testes, planejado pela empresa, trouxe resultados bem melhores que o esperado. O Grasshopper, o gafanhoto, era um modelo com 4 perninhas de pouso de aço e alumínio com amortecedores hidráulicos. Ele existia só para testar tecnologias de propulsão, de altitude e de pouso dos próximos Falcon, mas conseguiu feitos impressionantes e chamou atenção. Em 2013, um vídeo divulgado mostrava o Grasshopper subindo a 250 metros de altitude e pousando tranquilamente no mesmo ponto. Ao longo dos meses, ele ia mais e mais alto. No fim do ano, um Falcon 9 chega pela primeira vez com uma carga até a órbita de transferência geoestacionária, a região do espaço a mais de 35 mil quilômetros de altitude, ideal para satélites. E como você imagina, ela foi a primeira empresa privada a fazer isso. Em 2014, mais 2 testes bem-sucedidos. O Falcon 9 pousa no Oceano Atlântico depois do lançamento, e ele consegue ultrapassar 1000 metros de altitude em testes de reutilização. Com tantas coisas dando certo, em setembro a NASA fecha outro contrato, agora permitindo que a SpaceX transporte astronautas da agência. Isso ainda não aconteceu. E no comecinho do ano seguinte ela começa a testar uma forma diferente de pouso, fazer o foguete parar certinho em uma pequena plataforma em forma de navio no meio do oceano. As duas que pertencem à SpaceX têm nomes bem peculiares. Apenas leia as instruções e é claro que eu ainda te amo. Tá estranhando? Calma. Os nomes foram tirados de naves de The Player of Games, do escritor Ian Banks, um dos favoritos de Musk, que faleceu em 2013. Mas aí vem mais um problema. Em 28 de junho de 2015, 2 minutos depois do lançamento, um Falcon 9 explodiu no ar, levando embora 2 cargas da NASA que iam para a estação espacial. Um possível erro de design causou explosão e deixou muita gente preocupada. Quantos outros foguetes vão explodir? E se eles fossem tripulados? O ano só melhora em dezembro, 4 dias antes do Natal, quando uma Falcon 9, em sua versão final, executa com perfeição a aterrissagem vertical depois de lançar satélites em órbita. A missão foi no Cabo Canaveral, na Flórida, e ajudou a superar a falha anterior. No ano seguinte, a empresa consegue exatamente a mesma coisa, mas a aterrissagem foi ainda mais impressionante por ser em uma daquelas plataformas no meio do oceano. Só que outro foguete explodiu, dessa vez antes do lançamento,
causando um enorme prejuízo para a empresa dona do satélite, que seria levado ao espaço. Já 2017 é o ano em que a reutilização finalmente se transforma em realidade. Em março, um foguete Falcon 9 de primeiro estágio, que já tinha sido utilizado, voa e volta em segurança. Em junho, uma cápsula de carga Dragon também consegue ser reaproveitada indo e voltando da estação espacial. Nesse ano foram realizados 18 lançamentos bem-sucedidos pela SpaceX, o dobro em relação ao ano anterior. Praticamente todos com o trabalho sendo feito. E olha que nada aí é fácil, hein? Ventos mais fortes que o previsto ou até um mar mais agitado são capazes de cancelar no último minuto um lançamento, que custa caro. Em um projeto paralelo, a SpaceX lança no mesmo ano seus primeiros satélites Iridium de comunicação. Esse ainda é o embrião da ideia da empresa de levar sinal de internet para regiões remotas do planeta, mas que dependem de uma rede muito maior para funcionar. O projeto é o Starlink e Musk pretende colocar 12 mil deles no céu até 2020. Saltando agora para 6 de fevereiro de 2018, temos um novo lançamento, um novo foguete. É o Falcon Heavy, o mais poderoso, o mais pesado e o maior a ser lançado nos Estados Unidos desde o Saturno V, o da missão Apollo 11. Com 27 motores a combustão, ele é capaz de levar cargas de até 70 toneladas ao espaço e pode ser reutilizado. O evento de lançamento foi extremamente bem sucedido do ponto de vista técnico e midiático. O Musk aproveitou para lançar ao espaço um carro Tesla Roadster com um manequim vestido de astronauta ao som de Space Oddity do David Bowie. O evento teve mais de 400 mil pessoas simultâneas vendo um boneco viajando em direção ao nada. O ano ainda marcou a revelação do Big Falcon Rocket, depois rebatizado para Starship. Esse é o veículo que será usado em missões turísticas tripuladas, inclusive para realizar o sonho de Musk até Marte, e tem como meta realizar um voo ao redor da Lua em 2023. O bilionário japonês Yusaku Maezawa é até agora o único passageiro confirmado. O protótipo de lançamentos se chama Starhopper e os vídeos de teste de voo e de resistência deles são impressionantes. Em 2019, bastante coisa aconteceu com a empresa nesse ano. Ela continua lançando satélites para o seu projeto e os Falcon 9 e Heavy continuam voando e voltando e sendo reaproveitados em missões contratadas. Em março, a empresa e a NASA começaram os testes para evoluir para voos tripulados. E nesse mesmo mês, uma Crew Dragon chegou até a estação espacial e pela primeira vez na história das naves norte-americanas fez a acoplagem sem a ajuda de um braço mecânico. Nós tivemos outra explosão, dessa vez durante um teste com uma Dragon em abril. A SpaceX promete muito para 2020 e para os próximos anos, ainda mais agora que tem concorrentes de peso, como a Blue Origin do dono da Amazon, Jeff Bezos, a Virgin Galactic e muitas outras. E se você acha bobagem ficar mandando nave para o espaço, a gente tem um vídeo do Entenda que explica a importância disso. E essa história da SpaceX, uma empresa de exploração espacial que está transformando ficção científica em realidade. Se você quiser ver uma empresa, um produto ou um serviço contado aqui no canal, deixe seu comentário que você sabe que a gente lê. Eu vou pedir de novo para você deixar o seu joinha aqui no vídeo, se inscreve no canal do Tecmundo se não é um inscrito, toca no sininho para receber notificações cada vez que um vídeo novo for enviado e confere a playlist aqui do História da Tecnologia, porque aquele vídeo que você tanto quer ver aqui já pode estar no canal. Até a próxima!